Yo, pessoas! Eu sou a Larissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e hoje vamos falar de assuntos meio polêmicos nesse papo de final de semana. Eu já tinha começado a gravar isso aqui, mas Kate quase caiu da cama e eu tive que socorrer, e aí eu perdi a linha do raciocínio. Então vamos ao take 2. Vamos ver se agora vai. Eu queria falar um pouco do bafafá que deu no Game No Life sendo retirado da Amazon. Em alguns lugares eu vi que tinham outras coisas sendo retiradas, em outras eu vi que não, foi só a light novel de No Game No Life. Então vamos falar um pouquinho desse bafafá, que é menores nos animes. Boa parte dos animes se passa em ambientes escolares, porque quem não tá na escola já foi na escola. Então é assim, banana, você vai se identificar de alguma forma, porque ou você já esteve lá ou você está lá. Então assim, é mais fácil você se identificar com o ambiente quando o personagem é jovem, adolescente e tudo mais. Então é uma faixa etária interessante para eles trabalharem os personagens deles. Só que é normal, a gente tem umas brincadeiras meio inadequadas. Por exemplo, personagem é um fanservice clichê que eles realmente deviam mudar o disco. Personagem caindo e apalpando tal personagem, você vendo calcinha de tal personagem. Então, os negócios assim que a gente já tá acostumado a ver, mas se você parar pra pensar, é bem inadequado, porque todo mundo ali é menor de idade e aquilo ali está sendo mostrado assim livremente. Também temos alguns animes que fazem assim, por exemplo, Eromanga Sensei. A irmãzinha de, sei lá, ela tinha entre 11 e 13 anos, eu não vou lembrar a idade correta da irmãzinha, mas ela faz ilustrações meio adultas e ela é uma criança, isso também é inadequado. Aí temos Oreimo, onde a irmãzinha é sempre a irmãzinha, né? Porque já piora. E o irmão mais velho também é menor de idade, o que também não é adequado, mas ok. É, ela gosta de jogos para adultos. Ela não deveria ter acesso a esse tipo de coisa, porque ela é uma menor. E os pais descobrem que ela joga, o irmão descobre que ela joga, todo mundo sabe que ela joga. Só que ela é uma menor. Eu queria saber até agora como é que ela tá conseguindo acesso àquelas coisas sendo uma menor, mas nada disso é questionado. Então essas são as coisas que já ficam meio estranhas, porque se você for ver, dá pra retirar esse negócio dessas crianças estarem trabalhando com algo mais 18 e o plot funcionar anyways, porque, por exemplo, Oreimo, o negócio é que otaku é considerado algo nojento no anime em si, porque na sociedade japonesa o termo otaku, assim, ele é originalmente pejorativo, então não é muito legal você chegar no meio da sociedade japonesa e falar, ei, eu sou otaku. Não é muito nice. Aqui a gente já leva uns tapas por causa disso, imagina lá. Então o termo otaku está sendo retirado desse local pejorativo e sendo se referindo apenas a viciados em animes e mangás. Mas ainda assim é um negócio olhado meio torto, então eles mexem com isso. Precisava ela ser viciada em jogos para mais 18 para o plot funcionar? Não precisava, isso é um extra. Ela podia ser viciada em animes com garotinhas fofas e ainda assim tá num negócio que era adequado para a idade dela. E, tipo assim, isso é só um extra e é um extra meio bizarro, é um negócio meio estranho. Agora vamos focar em No Game No Life. Eu tenho a light novel de No Game No Life porque eu adorei o anime em termos de jogos, de estratégia, de como eles mexem com as coisas e probabilidade. Eu não sou muito fã de matemática, mas eu acho muito legal como eles colocam isso em jogos. Alguns sistemas que você vai ver em Kakegurui, em Kaiji, no Game No Life, pra mim ter esse negócio do jogo, com estratégias, com lógica e trapaças. Eu acho divertido ver. Só que eu não achei que na Light Novel eu teria imagens tão inadequadas dentro. A Light Novel tá pra mais 16, ou seja, você não precisa maior. Só que ela tem umas imagens que elas não são explícitas, 100% explícitas, mas elas são inadequadas com menores. Por exemplo, eu não lembro a idade de todos os personagens, mas eu sei que a Shiro é menor. E a gente tem uma imagem meio assim da Shiro, então aí já teremos um problema. Porque temos uma menor de idade com um negócio, sim, bem claro que a imagem tem fins eróticos e tá ali. Tá ali pra qualquer um ver. É um negócio assim, a maioria das imagens que eu vi, eu não li muito da Light Novel ainda, eu adquiri ela, mas eu ainda tô no 2. Mas a maioria das imagens que eu vi tem um teor assim meio complicado. Primeiro que ela não está sendo vendida com mais 18, eu acho que ela definitivamente é um produto mais 18. E segundo que temos esse negócio inadequado do tem uma menor de idade sendo colocada de uma forma meio não, bem inadequada. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina. E nem sempre é necessário para o plot funcionar. Por exemplo, eles colocam que os irmãos de No Game No Life eles são meio tarados.
Mas precisava levar isso ao ponto que o autor vai lá e desenha cenas tão inapropriadas assim, sabe? Não precisava. Então, algumas vezes esse negócio de colocar algo erótico e enfiar menores de idade no meio é levado por um nível meio absurdo. Isso não é adequado. Então, mesmo que a gente goste da obra, depois, a partir do momento que a obra tem essas coisas, o mundo pode questionar aquilo como uma real pornografia infantil. Então, tipo, você pode pensar, nossa, é exagero e tal, mas é um conteúdo inadequado e que, da maioria das vezes, não é necessário pro plot. Ou você poderia colocar os personagens mais 18 sem problema nenhum. Então, se você pode ou subir a idade dos personagens, ou você pode retirar o conteúdo erótico e fazer um dos dois não vai afetar a trama de maneira nenhuma, ou vai ter que alterar pouco a trama, por que não fazer? Por que jogar um menor de idade numa situação que não é adequada para um menor de idade e vender esse produto? Então não resolve colocar simplesmente um selinho ali mais 18 e bora a vida. Não resolve, porque vai continuar circulando aquele produto que tem menores de idade. E não é só porque, pode instigar alguém, nada disso. Simplesmente porque é inadequado. É a mesma coisa que você pensar no seu priminho, na sua irmãzinha, pra quem aí tem filho, vai que alguém tem filho, seu filho, numa situação dessas você vai ficar desconfortável. Esse tipo de desconforto é o adequado para você olhar um menor de idade sendo exposto daquele jeito e você ficar desconfortável. Então, a gente normalizar essa situação é complicado. E para quem cresceu vendo nos animes, a gente tá acostumado a ver isso, que é mais complicado ainda. O mundo não é de hoje que pega no pé do Japão por deixar essas obras circularem dessa maneira. E a gente aí vai ver com cada vez mais frequência dando BO por causa disso. Tivemos um problema lá que eu não lembro mais de onde que era, mas era um ministro de algum lugar que queria falar: não entra mais anime aqui. Ele exagerou, ele levou. Ele virou assim: é tudo material bizarro, com menores de idade, material adequado, não quero banir os animes. Assim ele também não vai resolver nada. Eu cheguei a comentar que ele não vai resolver nada desse jeito. Ele não vai resolver, ele não vai abrir conversa e quem quiser consumir vai arrumar forma de consumir. Tanto é que banir no Game Life da Amazon, o pessoal vai comprar em outros lugares. Se você entrar no site da New Pop, você vai achar ele lá sem problemas nenhum. Só que o problema é, esse tipo de conteúdo está sendo produzido. Essa é a real. Esse tipo de conteúdo está sendo produzido, ele tem que ser barrado. Não adianta você só arrancar, mas aos poucos você tem que ficar, tipo, conscientizar o pessoal que isso não é legal, que isso não é aceitável, diminuir o consumo disso e, é claro, começar a colocar mais e mais empecilhos até que as pessoas não estejam produzindo esse tipo de conteúdo. Porque ele não é adequado, ele não é aceitável, ele não é legal. Então, assim, mesmo que você seja, eu adoro No Game No Life, só que o tipo de imagens que estão sendo expostas dentro desse material são as imagens bem problemáticas. E a gente não tem isso só em No Game No Life. A gente tá falando nele porque o BO é sempre No Game No Life. Eles sempre pegam No Game No Life. Mas temos várias outras obras aí que podem ser citadas nesse esquema, em que mudanças pequenas poderiam evitar problemas. Então, pra que gerar esse bafafá, entendeu? Então, vira e mexe, a gente vai ver mais e mais dando problema. Principalmente por No Game No Life ser um negócio que ele deu uma fama e ele tem esse material aí, esse material explícito envolvendo lolis, então ele vai ser o primeiro a dar bafafá sempre, mas a tendência é mais e mais o mundo ir pegando no pé e os lugares travando ou proibindo isso, porque é um material inadequado. Pelo que eu entendi, a Amazon lá do Oriente ainda tá de boas com isso, mas pelo que eu vi, tanto a brasileira quanto a estadunidense tiraram, então provavelmente a gente vai ver No Game No Life fora da Amazon ocidental. Então, assim, dá pra você ficar bravo com isso? Não dá pra você ficar bravo com isso, porque eles não deram, foi por causa disso, 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 mas a gente, toda vez que falam, algum lugar me fala que tiraram No Game No Life, eu já meio que sei qual que foi o problema, entendeu? Não dá pra você ficar bravo com o lugar, porque eles estão na razão. Então, pra mim, a tendência é a gente consumir cada vez menos isso e ser produzido cada vez menos isso, porque é um conteúdo inadequado. E os animes não precisam flertar com esse tipo de coisa pra fazer o sucesso que eles fazem. Eles podem, com mudanças simples no plot, resolverem esse problema. Então, pra que gerar esse problema? Pra que expor esse conteúdo inadequado? Pra que acostumar os consumidores de anime com esse tipo de coisa? Não é necessário. Então, assim, quando eu vi que o negócio saiu, eu fiquei meio, minha nossa, porque cada hora eu vejo, não fica uns meses, aí alguém tá tentando proibir alguma coisa, e eu fico muito com medo do primeiro contato das pessoas. Eu lembro que muitos
Muito tempo atrás teve um bafafá de uma feminista que viu Nanatsu e aí ela começou a julgar que todos os animes vão erotizando mulheres. Não é todos os animes, tem muitos animes, muitos mesmo. E isso é preocupante, só que isso está sendo alterado. Só que a primeira coisa que indicaram para essa mulher foi Nanatsu. E Nanatsu tem esse negócio que é bem incômodo. O que que acontece? Essa é a visão que ela vai ter dos animes e essa é a visão que ela vai levar. E aí pronto, e aí todo mundo que estiver perto dela, ela vai lá falar, ah, animes costumam fazer isso. Pronto, a gente tá taxado de... Todo mundo aqui ficou taxado automaticamente machista. Porque é muito difícil mudar a primeira impressão de uma pessoa. Então você imagina, a pessoa tá lá, aí o primeiro contato que ela acha é no Game No Life. Temos outro título bem pesado, que eu definitivamente não gostaria de ter em cima da minha cabeça, por causa que ela teve acesso àquele título em primeiro lugar. E aí ela vai ver aquela vai ser a primeira impressão, eu já falei dessa primeira impressão que marca as pessoas aqui antes. E aquela vai ser a primeira impressão que ela vai ter dos animes, e logicamente nós que assistimos animes ficamos taxados de pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Então, quanto menos os animes fazerem esse tipo de coisa, melhor pra gente. E não é falar assim, ai, o povo está contra o eti. Não, gente, pode ficar à vontadezinha com o material 2D. Só que, pra ter esse tipo de imagem explícita, o personagem precisa ser mais 18. Senão, eu tô evitando falar palavras que podem me dar problema no YouTube, mas eu acho que vocês entenderam, né? Não precisa fazer esse tipo de imagens ou colocar pessoas menores de idade nesse tipo de cenas explícitas. Não é necessário, não é adequado, não é legal. Então, sinceramente, eu fico muito orgulhosa disso estar dando bafafá e de ser reduzido cada vez mais. O artista de No Game No Life tem um traço maravilhoso, os desenhos, as cores que que ele usa é bem diferente, então eu adoro ver as cores. Só que eu gostaria de ver as ilustrações mais normais dele, ou ele continuar fazendo essas ilustrações aí, etis que ele tanto gosta, mas com personagens mais 18 ele não precisa usar menores de idade, ou personagens que pareçam menores de idade para isso. Ele tem um talento incrível, então assim, isso não vale só pra ele, vale pra vários outros autores. Só que é sempre o bafafá com No Game No Life, então acostumem-se. Não estou surpresa. Se surgir daqui a alguns meses outro bafafá falando que tal lugar quer proibir ou tal lugar retirou No Game No Life, eu não vou ficar surpresa. Então, assim, o que vocês acham dessa treta? Deixa aí nos comentários, vamos discorrer sobre isso, porque isso é um tema muito importante. Porque não só pesa nas coisas que a gente consome, mas, como eu disse, esse negócio da primeira impressão, alguma pessoa de fora entra e vê aquilo, problemas pra nós, mais um título pesado, pejorativo em cima da nossa comunidade, a gente não precisa de mais nenhum. Então, sinceramente, eu sou a favor desse tipo de conteúdo ser, tipo, o pessoal começar a não incentivar esse tipo de conteúdo ficar sendo propagado, pra ver se os autores parem de fazer esse tipo de ilustração ou colocar menores de idade nesse tipo de situação, porque não é adequado. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, vamos conversar, porque isso é importante. E já que você está descendo, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e na descrição tem as nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye, bye!